Houve um homem de Ramataim, de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. Este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Capítulo 1, ainda do capítulo 1, versículo, a partir do versículo 13. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus beiços, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada, e disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição. Versículo 24 ainda do capítulo 1 de Samuel. E havendo desmamado, levou consigo com 3 bezerros e um efa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló. E era um menino ainda muito criança. Até aqui, igreja, para explicar a pregação, porque o tempo já foi embora, não tem como estar lendo o que eu queria ler para vocês. Mas depois vocês estudem a Bíblia na casa de vocês, amém? A Bíblia vai contar a história desse homem por nome de Eucana. Nota que a história faz questão de contar o nome dos antepassados deste homem. Fala o nome do pai, fala o nome do avô, fala o nome do tataravô, do bisavô, fala o nome da geração, porque eles moravam na montanha, moravam num lugar longe do templo, difícil de ir até o templo, e de ano em ano eles iriam para o templo sacrificar e adorar ao Senhor. Muitas pessoas encontram obstáculos para não vir na casa do Senhor. Hoje não dá, hoje eu estou cansada, é muito longe, não dá. Eu duvido que aonde você mora é uma montanha distante do templo, tão difícil, sendo que eles adoravam só uma vez por ano, porque era muito longe, não tinha carro, não tinha como ir. Então eles, além de subir, descer a montanha, subir a montanha, de ano em ano, eles não iam de mãos vazias, igreja. Eles iam sacrificar ao Senhor. A Bíblia diz que eles não iriam somente adorar o Senhor no templo, eles subiam de ano em ano para sacrificar ao Senhor. E Ana era mulher de Eucana, este homem a qual a Bíblia vai citar os antepassados dele. Por que será, igreja? Porque certamente os antepassados também serviam a Deus. Quem serve a Deus não é esquecido. O seu nome será citado de geração em geração. Porque Deus faz assim. Ele pega aquele que ninguém dá nada, mas ele coloca lá em evidência. É aquele. É o pai de Eucana, é o avô de Eucana, é o bisavô de Eucana. Porque serviam a Deus com sacrifício. Mas as pessoas, elas vão até o templo, mas não querem sacrificar. Não quer sacrificar a sua vida, não quer sacrificar o seu tempo, o seu horário, não quer sacrificar as suas vestes. Ela quer fazer do jeito dela. Deus quer que eu me visto dessa forma, então eu vou sacrificar. Eu vou me vestir da forma que Deus quer que eu me vista. Eu vou fazer na minha casa o que Deus quer que eu faça, ao invés de ficar brigando com meu esposo, com meus filhos, com os meus parentes, com os meus vizinhos. Eu vou dobrar o joelho e eu vou sacrificar, eu vou orar, eu vou ter momento com Deus, eu vou ter intimidade com Deus, porque quem vai transformar a minha casa, a minha família, não sou eu, mas é Deus. E Deus, Ele é um Deus de sacrifício. Ele não é um Deus que pede para você vir e não fazer nada, não. Ele diz que prefere obediência ao invés de sacrifício.
Porque antes você obedecer do que sacrificar. Porque as pessoas muitas das vezes até sacrificam. Ela vem, ela dizima, ela oferta, mas o que Deus mais quer dela é o que? A obediência. Deus não quer que ela se vista daquela forma, mas ela disse, não, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, mas eu prefiro me vestir do jeito que eu gosto. Não, igreja, Deus prefere a obediência do que sacrifício. Porque hoje, nos dias de hoje, sacrificar é financeiramente. Qual que é o sacrifício de hoje? Você pegar a mão no teu bolso, tirar algo que é das suas despesas financeiras e vir até a igreja e dizimar e ofertar. Esse é o sacrifício de hoje. Você vir para a igreja hoje não é sacrifício. Por que sacrifício? Você mora aqui do lado. Você mora muito perto. Um tempinho fresquinho que é aqui em Brodowski não é sacrifício para você vir na casa do Senhor. O sacrifício hoje é você pôr a mão no bolso e falar, eu vou dizimar na hora do Senhor. Mas Deus está dizendo que antes de sacrificar, Ele quer você obediente. Não adianta nada você vir dar dízimo, oferta, e na sua casa você xinga, na sua casa você dá mau exemplo, na sua casa você faz tudo que desagrada o seu parente, os seus filhos, porque eles dizem, ela vai na igreja, mas ela bate boca. Ela vai na igreja, mas ainda fala palavrão. Ela vai na igreja, mas ainda está ouvindo o forró. Ela vai na igreja, mas ainda não desapegou das músicas do mundo. Ela vai na igreja, mas ela ainda não quer fazer a vontade de Deus. Ela quer fazer a vontade dela. O nosso Deus é um Deus de sacrifício e principalmente de obediência. Se você quer ser abençoado nessa tarde, ainda que doa, você tem que mudar. Você tem que mudar, porque eu tenho certeza que assim como Ana, esposa de Eucana, o que ela mais desejava era ter um filho, igreja. Eucana tinha duas esposas, uma chamava Penina e a outra Ana. Penina tinha vários filhos, e de ano em ano eles subiam ao templo, e ela com seus filhos, e Ana chorava e não comia. E o marido dela, Eucana, perguntava, por que tu choras? Porque quando Eucana separava o sacrifício, ele dava de porção dobrada para a Ana, porque amava demais, ainda que ela não tinha filhos dele, porém para os outros ele dava uma quantidade menor, para a Penina e para os filhos de Penina, e dava uma porção sempre dobrada para a Ana, que não tinha filhos, a Bíblia vai dizer. Então Eucana pergunta para Ana, Ana, por que choras? Por que você não come? Será que não sou eu para ti melhor do que 10 filhos? Que mulher que não queria um homem desse? Um homem que dizia para você que ele vale mais do que 10 filhos? Uma mulher com um filho já é feliz, com 2 já é feliz, com 3 já é feliz. E ele faz essa pergunta, será que eu não valo mais do que 10 filhos? Às vezes você tem filhos que faz você chorar, mas a verdade é que ainda que você chore por causa desse filho que te dá problema, você prefere o filho que te dá problema do teu lado do que longe de você. Você não quer um filho longe de você, ainda que ele te dá problema, ainda que ele seja atribulado, uma mãe quer o seu filho por perto. E Eucana faz essa pergunta, eu não valo mais do que 10 filhos, oh aleluia. Às vezes você, mulher, vem na igreja e está chorando, está clamando, está sem comer por conta do teu problema. Mas Deus faz para você uma pergunta nessa tarde. Glória a Deus, aleluia. O que queres que eu te faça? O que queres? Porque Eucana perguntou para a esposa, eu não valo mais do que 10 filhos? Jesus está te dizendo nessa tarde, será que eu, que morri por você, dei a vida por você, me entreguei por ti, não sou Deus o suficiente para resolver o teu problema? Eu sou aquele Deus que abriu o mar vermelho. Eu sou aquele Deus que tirou o povo das mãos de Faraó. Eu ainda sou aquele Deus que a Bíblia diz que fazia milagres. Eu ainda continuo fazendo milagres. Só que você não sabe o tamanho desse Deus. Você vem na igreja, chora, não come, tem depressão. Por quê? Você parece que ora como Ana. Ora, mas não entende a grandeza desse Deus. O Deus que nós servimos é um Deus imenso. É um Deus que criou o céu e a terra. Ele criou o inferno, ele criou o céu, ele criou o inferno para aqueles que são desobedientes. É por isso que a Bíblia vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Muitos querem ficar dentro da igreja, até sacrificando. Vim para a igreja,
dizima, oferta, mas não tem vida com Deus. Igreja, a igreja precisa do dízimo, precisa da oferta. Lógico que quem ama a obra de Deus, ele se levanta como um dizimista, como um ofertante. Mas, igreja, o que mais importa é a sua salvação. Para onde vai a tua alma? Para onde vai a tua alma? Ana faz um voto. Ela já não aguentava mais subir para o templo de ano em ano, vendo Penina com os filhos e ela sempre ali, sem ninguém nos braços. Porém, quando ela entende que ela não tem que ficar apegada ao desejo dela, mas ela tem que tudo fazer para a glória de Deus, Deus ouve a oração de Ana. Ela fala: Senhor, se o Senhor me der um filho, só para mim ter o gosto de ser mãe, eu prometo que eu vou entregar esse filho ao Senhor. E Ana cumpre o voto. E a irmã abriu a oração aqui falando de voto. Ela pega, espera desmamar a criança. E naquele outro ano que ela teve a criança, ela não vai no templo. Ela fica em casa, desmamando a criança. E fala para o esposo: vai vocês esse ano, porque eu vou desmamar a criança. E quando o menino estiver mais grandinho, eu vou já entregar a criança. Porque eu fiz um voto, que se Deus me desse a criança, eu entregaria a criança a Deus, para ser sacerdote, para estar no templo. Aliás, ela nem sabia que ia ser sacerdote, né? Porque quem era sacerdote era Eli e os filhos de Eli. Porém, os filhos de Eli, igreja, estavam numa baderna. Eli via os filhos que seriam sacerdote no lugar dele, porque Eli era sacerdote do templo, já estava velho, e via os filhos fazendo bagunça no templo, e Eli não fazia nada. Deixava os filhos fazer a obra de Deus na bagunça. Mas Deus, ele não tem compromisso com quem está na bagunça. Deus faz uma revelação para Eli e diz que vai morrer toda a casa dele, os filhos, ele vai morrer todo mundo. Às vezes você vem na igreja, em vez de você se preocupar, você e sua vida, você fica se preocupando com a minha vida, com a vida do pastor, com a vida de quem está aqui, falando: será que ele está certo? Será que ela está certa? Será que está fazendo tudo certo? Para onde vai meu dízimo? Para onde vai minha oferta? Você fica preocupado, mas quem cuida deste lugar é Jesus Cristo. Essa obra é de Deus, não é do homem. Você muitas das vezes fica prestando atenção na situação que está o sacerdote, que está os obreiros. Com isso você vai ficar como Ana, só desejando carregar o filho nos braços e não vai ter. Mas quando Ana entendeu que ela ia no templo e quem ia abençoar ela não era o sacerdote, nem os filhos do sacerdote, mas era Deus que iria abençoá-la. E que ela iria fazer não era para o homem, mas é para Deus. E ela iria entregar para Deus. Deus faz com que ela engravide de Samuel. Samuel viria ficar no lugar de Eli como sacerdote. Ele veio, Deus matou os filhos, matou. Por isso você não se preocupa não, igreja. Se você está numa congregação que está uma bagunça, ou se você está onde está, você acha que é uma bagunça, quem cuida deste lugar é Deus. Mas quem vai fazer o milagre e consertar tudo é Deus. Deus consertou aquele templo de Siló. Deus tirou Eli, tirou os filhos e coloca Samuel, o filho de Ana, como sacerdote. Ele levanta, porque foi feito sacrifício, igreja. Elcana subia de ano em ano. Será que você pode entender? Ele morava nas montanhas de Efraim. Ele descia e subia. O pai dele subia e descia. A avó dele subia e descia. O bisavô subia e descia. Tataravó subia e descia. E o nome deles estão aqui, para mostrar que aquele que sacrifica, Deus honra. Aleluia. E não só eles. Ana também faz um voto. Ana podia pegar e falar: eu não vou mais para essa igreja está uma bagunça, eu não vou mais, porque Deus não vai me ouvir, não vai me atender. Mas Deus usa a boca de Eli, do sacerdote, que estava deixando os filhos bagunçar lá dentro da igreja. Deus usa a boca dele, porque ele era sacerdote. E a palavra do homem de Deus, do profeta, que está afligido no trabalho, ela nunca pode cair no chão. A Bíblia vai dizer que Deus crescia Samuel com sabedoria, porque Ana, de ano em ano, levava uma túnica para o seu filho. Ela preparava uma roupa especial. Por que de ano em ano? Porque o menino crescia. Todo ano ela subia para o templo, já feliz, para levar a túnica para o filho, que já estava sendo preparado para fazer a obra do Senhor. Ainda que ela entregou e ficou sem filho nenhum,
Você quer para se aparecer para alguém? Ou você quer para a glória de Deus, para que venha servir a Deus? Porque tudo isso faz diferença, igreja. E Samuel crescia naquela sabedoria. Ana levava a vestimenta, aquela estola sacerdotal de ano em ano. E a palavra vai dizer que a palavra de Samuel, que era sacerdote já no lugar, ele já tinha morrido, os filhos tinham morrido, nunca caía no chão. É por isso, igreja, que você tem que vir para a igreja, para a casa do Senhor, porque é a palavra do homem de Deus que está na frente do trabalho. Seja ele do jeito que ele tiver, bem ou mal com Deus, não pode cair no chão, porque foi Deus que colocou. Você nunca se levanta contra uma autoridade que Deus levantou. Porque ali, por mais que desagradava a Deus por agradar os filhos, ele diz para Ana, quando ela subia para sacrificar e levar a túnica do filho, ele disse para ela: Senhor, abençoa o ventre de Ana. Dá filhos no lugar desse que ela deu para a obra do Senhor. Deus deu mais 3 meninos para Ana e mais 2 meninas, porque o sacerdote profetizava a bênção na vida de Ana. Às vezes a pessoa quer falar: não vem aqui não. Não vem não, porque está tudo torto, está desconcertado. É o diabo usando a boca dessa pessoa para você não receber. Porque quando Deus coloca na frente de um trabalho, é Deus que coloca. E a palavra do homem de Deus, ela não cai no chão. Porque Deus, ele tem compromisso, igreja, com a autoridade que ele delegou uma autoridade para o anjo da igreja. Por isso ninguém nunca pode se levantar contra nenhuma autoridade. Nenhuma igreja que foi aberta nunca se levante contra um pastor de outra igreja. Aquele pastor não presta, aquele pastor não vale nada, aquele pastor é isso, aquele pastor é aquilo, aquele pastor é carne como eu e você. Ele luta 24 horas com o diabo, é carne e espírito lutando, é carne e espírito. Só que ao invés de você entender que ele é homem de Deus, que precisa das suas orações, muitas das vezes quer apontar o pecado do pastor, quer apontar as fragilidades do pastor, quer apontar os erros do pastor. Só que você não entende que quando Deus levanta, ainda que está no erro, ainda que está na falha, Deus deu a ele e delegou a ele a autoridade, e a palavra do homem que está na frente não cai no chão. Deus, ele dá oportunidade para todo mundo. Aquele pastor que se conserta e anda bem com Deus, que ainda que dá uma caída, mas dá uma levantada e levanta e fica firme, ele é salvo. Mas vai ter muitos pastores no inferno. Pastor que está no erro, que permanece no erro, que não sai do erro, vai para o inferno. É pastor, mas a sua bênção vai ser impedida de chegar, não. E Deus vai usar quem? Um pastor que vai para o inferno. Ele usa. Pastora, Deus usa o pastor que vai no inferno? Usa. Deus usa o pastor que está aqui, que não mudar o pecado, vai para o inferno, mas você vai ser abençoado. Porque não tem nada a ver a sua vida com o pastor, tem a ver a sua vida com Deus. Aleluia. Eu tive me perguntando: meu Deus, tanta gente fala do meu marido, o que será que fala de mim? Eu perguntei, e aí chegaram a resposta aqui na minha casa. Chegou aqui, na igreja. Falou: ah, pastora, me falam que não vão aí na tua igreja, que você tem ciúme do teu marido. Passar tudo que eu passei não foi fácil, mas eu venci. Eu ainda não tinha sido tratada, mas Deus me tratou. Deus me curou. Deus restaurou minha casa. Deus restaurou meu lar. Deus curou meu esposo. Deus me curou. Mas as pessoas aí fora querem encontrar motivo para você não chegar aqui. Eu perguntei: Senhor, eu quero que o Senhor me fale o que estão falando de mim. Por que não chegam aqui? Ah, porque não vão lá? Porque a senhora tem muito ciúme do bispo. O diabo, ele não tem o que falar. Esposa de pastor certamente não pode ter ciúme de pastor. Porque só vem mulher na igreja. Mulher de pastor, ela tem que pregar a Bíblia, ela tem que ajudar as irmãs a crescer espiritualmente, a serem missionárias, obreiras, e é elas que vão estar 24 horas com o meu esposo. É elas que vão estar para cima e para baixo ganhando almas. E eu falei: Senhor, me fala. E se eu estiver errada diante de Deus, o Senhor me cobra. Deus disse: você não estava tratada. Você passou por um vale, você passou por um deserto, você ainda estava machucada, estava ferida. Isso tudo refletia. Porém, hoje eu estou curada.
E as pessoas ainda falam. Vai acontecer com você como aconteceu com Ana. Ana subia para o templo. Ana já tinha entregado o seu filho. Ana já tinha feito o seu voto, cumprido o seu voto. Subia para o templo e as pessoas ainda achavam que ela estava chorando. Estão achando que eu ainda estou chorando. Vão achar que você ainda está chorando. Mas elas nem imaginam o que Deus está preparando. Deus está preparando o segundo, terceiro, quarto, quinto filho. Enquanto elas estão falando de mim, de você, Deus está preparando. Elas não estão vendo o segundo filho ainda. Elas só estão vendo eu subir. Eu estou indo para o templo. Já entreguei em Samuel. Não tenho mais nenhum nos braços. As pessoas vão achar que você ainda está chorando, igreja. Pensa bem. Porque quando você chega na igreja, você entrega a sua vida para Deus. E as pessoas não entendem que você já não é apegada mais a marido, a filho, a carro, a casa. Você tem que estar nesse nível espiritual para você fazer a obra de Deus. Para você fazer a obra de Deus com interesse de coração, você tem que desapegar de marido, de casa, de filho, de bens, de sonhos. Porque a Bíblia diz que os sonhos de Deus são maiores que os seus. Aquilo que você nem sonha. Ana nem imaginava que ela iria ter mais 5 filhos. Ela só imaginava que ela iria ter um. Porque o profeta profetizou. Mas ninguém profetizou. O profeta pedia, orava, Deus abençoa para que ela venha ter mais filhos. Mas não falava com ela. Ele orava, Deus abençoa para ela ter mais filhos. O homem de Deus que está aqui na frente, ele está sempre orando por você. Ainda que você não saiba, ainda que você não está vendo, o homem de Deus está sempre intercedendo por você, porque a gente que está na frente, a gente conhece o seu problema, a gente conhece a sua dor, a gente sabe o que você está passando. Ele sabia a dor de Ana, ele sabia que ela tinha entregado, estava feliz, estava desapegada, mas ele queria ver ela repleta de alegria, então ele orava. O homem de Deus, a mulher de Deus que está à frente, ela sabe do seu problema, ela chora pelo conta do teu problema. Ela fala, Senhor, abençoa aquela irmã. A gente dobra o joelho e fala, Deus, vai de encontro. E Deus vai abençoar como abençoou Ana. Eli orava e Ana era abençoada. Mas Eucana subia todo ano e sacrificava. Às vezes seu marido não vem para a igreja. Só que quando ele vir, é por isso que eu falo pro meu marido, quando chegar um homem na igreja, põe para frente, põe para orar, põe para louvar, dá oportunidade. Porque a mulher, muitas das vezes, ela faz voto, mas o homem, ele sacrifica com mais facilidade. Quando tem um homem, 2 homens na igreja, que se lança, a obra, ela deslancha. Ele está sozinho. Não, agora chegou o Ricardo, mas bem dizer, ele está sozinho. Não tem um homem para ajudar ele, mas vai chegar. Deus está profetizando nessa tarde que vai chegar um varão de guerra, às vezes é teu marido. Às vezes é o teu, 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 às vezes é o teu. Às vezes é o Eucana que vai chegar aqui e vai ser citado a geração do seu esposo. Porque, igreja, a Bíblia é bem clara em citar Eucana que parece nome de mulher, mas é um homem. Vai citar o homem, o pai, o avô, o bisavô e o tataravô. É uma geração de homens. A Bíblia cita homens. E nós, mulheres, temos que lutar, igreja. Já estou encerrando. Temos que lutar para trazer os nossos esposos para a igreja. Porque a mulher, ela é frágil. Ela não tem muito recurso financeiro. Deus, ele faz isso de propósito. Ele dá recurso para o homem, para a mulher não se achar muita coisa. Porque quem tem autoridade dentro da tua casa é o teu marido. Às vezes você não ganhou teu marido ainda porque você quer ser mais do que ele. Mas mais do que ele é ele. É Deus. Mais do que ele é Deus. Você não é mais do que ele. E você fica achando que eu ganho mais, eu recebo mais, eu mando mais. Se enquanto você não mudar, ele não chega na casa de Deus. Então você tem que pôr no joelho. É ele que manda. É Deus que pôs ele na frente. Eu tenho que ser submissa. Eu tenho que obedecer. Eu tenho que ser mulher de Deus. Porque ele vai ser bênção tanto lá na sua casa, tanto na obra do Senhor. E quando ele chegar aqui, ele vai fazer sacrifícios para ajudar a obra do Senhor. Mais do que vocês, mulheres. Porque mulheres não têm muita condição. E Deus já faz isso de propósito. Porque nós somos auxiliar dos nossos esposos.
Se ponha no seu lugar, mulher, na sua casa. Às vezes você, porque acha que recebe mais do que ele, você manda mais do que ele. Não, quem manda, quem tem autoridade na igreja, na casa, é o marido. Então você tem que obedecer. Para que você também venha gerar um Samuel que venha ter autoridade na terra para abençoar a igreja e abençoar a tua casa e a tua família. Amém? Receba em nome de Jesus. Assim eu agradeço a minha oportunidade.